Claudinei, uma vitória que, por alguns fatores, né? Dentro de casa, tira um pouquinho aquele peso de voltar a vencer depois de 5 jogos dentro do estádio da ressacada, para deixar o time ali cada vez mais próximo para sair dessa zona do rebaixamento, mas mais do que isso, uma vitória que o time, dentro daquela característica de jogo, dentro daquela consistência defensiva que vem funcionando. E aos poucos o Avaí vem dando e mandando seu recado aí para o campeonato, né? Boa noite, com certeza. A gente precisava vencer, né? Que eu falo, a gente precisava vencer de qualquer jeito, mas de qualquer jeito não vence, a gente vence com organização, né? E a gente conseguiu manter um nível de atuação aí, 2 jogos em casa, né? Sem contar o jogo do Bahia, que a gente tinha ido bem também fora de casa, mas contando os 2 jogos em casa, 2 grandes adversários, né? Corinthians e Cruzeiro. Conseguimos fazer 2 grandes jogos dentro de uma organização, uma proposta de jogo bem clara, bem definida. E que contra o Corinthians não nos deu a vitória, mas poderia ter dado, né? Como a gente comentou, os 2 times tiveram a chance de vencer. E hoje contra o Cruzeiro acabou nos dando a vitória, né? Tivemos a chance ali com o Dutra, depois no segundo tempo tivemos mais uma outra oportunidade de contra-atacar. Realmente o Cruzeiro teve mais volume, né? Até pela qualidade de seus atletas, rondou mais o nosso gol. Mas assim, a nossa proposta hoje foi vencedora em relação à proposta deles, conquistamos 3 pontos importantíssimos. Né, a gente sabia, né, e vai acontecer isso, a gente jogar 2 jogos fora de casa de novo, isso aí pra gente, a terceira vez que acontece isso na competição, então essa única sequência nossa no turno de 2 jogos em casa, a gente teria que pontuar, fizemos 4 pontos, não fizemos o máximo, mas fizemos uma boa pontuação, até levando em conta o adversário, né, se for ver que o Corinthians hoje foi lá e ganhando o Fluminense no Rio. Então agora é ter os pés no chão, né, que nem eu falo, perder um pouquinho mais triste, ganhar um pouquinho mais alegre, mais humildade, pé no chão, descansar esses jogadores amanhã, terça-feira representa, na parte da tarde, já focar no jogo do Palmeiras, trabalhar bastante, né? Primeiro recuperar os que jogaram, a partir de quarta, quinta-feira, trabalho um pouquinho mais intenso para esse pessoal que jogou, montar a melhor equipe para enfrentar o Palmeiras. Você teve essa alteração na lateral esquerda que foi por necessidade e no mais a manutenção. Dá para se dizer assim que definitivamente tu achou o time ideal do Avaí? Não sei se o ideal para a competição toda, mas para esse momento da competição, né, de acordo com o rendimento que esses atletas estão tendo, eu acho que a nossa melhor equipe, a nossa equipe titular é essa. O João Paulo hoje entrou, fez um grande jogo, né, consistente na parte defensiva, lógico que sofreu um pouquinho como o Leandro sofreu, pela qualidade dos atletas do Cruzeiro, mas fez uma bela partida, na minha opinião, né, e o Capa volta para o seu titular, deve voltar normalmente no próximo jogo. Vamos ver, o Simeão saiu com dores no pé aí, se vai ser alguma coisa grave ou não. Caso contrário, a equipe que inicia contra o Palmeiras deve ser essa mesma equipe. Eu acho importante a gente ter essa repetição da equipe, desde que as coisas estão correndo bem, é lógico, né? A gente repetir, procurar manter a equipe, a gente continuar tendo os mesmos resultados também. Até em cima desse assunto do João Paulo, e a gente concorda que ele fez uma partida muito boa, uma partida que ele seguiu dentro daquele esquema já montado. É aquela história, né? Entra num esquema e não bagunçar aquilo que está sendo feito. E aí acaba funcionando. Mais ou menos por aí que você vê essa atuação de João Paulo? Isso, a gente sabia o que eu falei, defensivamente, a gente não se preocupa porque eles sabem a função, né? Você vê que eu tirei o Simeão, estava com cartão amarelo, antes nem sabia que ele ia tomar aquela pancada, ele já sairia. Ele estava com amarelo, não deixou de matar uma jogada no contra-ataque para não ser expulso. A gente não pode ter um jogador que às vezes não faz uma falta e você toma o gol, ele não tinha que fazer a mesma falta, podia tomar o segundo amarelo. Naquele momento ali eu decidi tirá-lo, aí eu coloquei o Lucas Otávio. Ele entra e faz a mesma função do Simeão, porque a gente trabalha... Eu não trabalho os 11 titulares, eu trabalho os 30 atletas do elenco, 32, quem tiver para trabalhar a gente treina e todos têm que entender a forma que a equipe joga. Quando entrarem, até o Luanzinho que foi convocado hoje pela primeira vez, se ele entrasse ali, ou como segundo volante, ou como camisa 10, enfim, como ele entrasse no jogo, ele sabia a função dele, foi conversado, foi passado para ele, né, que é o menino que acabou de ser convocado a primeira vez. Então todo mundo conhece a forma de jogar, treina isso, né? A gente fez um trabalho de linha de 4 essa semana aí sem os titulares, só com o pessoal que não vem jogando. Então o João Paulo, acho que defensivamente foi bem, como a gente falou, em relação ao Capa, é um jogador que a parte técnica dele, talvez, né, um passe, uma bola longa, um cruzamento, ele da intermediária já cruza, não precisa chegar na linha de fundo. É lógico que não tem o mesmo ritmo de jogo do Capa, então por isso não pode ir tantas vezes quanto o Capa vai ao ataque. Se fizesse isso, não aguentaria os 90 minutos, então isso aí foi uma coisa até conversada com ele, ser um pouquinho mais conservador. E eu acho que dentro disso aí ele fez eu estou muito satisfeito, eu acho que é exemplo do que ele fez na final do estadual, lá em Chapecó, quando ganhamos de 1-0 da Chapecoense. Um jogador que às vezes é muito questionado, a gente sabe disso, mas ele jogou em Chapecó, nós ganhamos de 1-0, aí depois de um certo tempo entrou em campo de novo, ganhamos de 1-0 com ele em campo de novo. Então a gente vê que os números dele são bons, apesar de ser muito questionado. Claudinei, foi mais um jogo hoje com o Juno Dutra, nessa função da beirada, e até na saída de campo eu perguntei a ele, está aprendendo a gostar ali
e ele brincou, olha, tá começando a ficar legal. É isso mesmo? Cara, é assim, eu sou um cara muito reto nas coisas, né, que eu converso. E quando ele veio para cá, o que eu conversei com ele foi uns poucos jogadores que eu conversei, né, porque ele pediu para conversar comigo justamente por essa questão do posicionamento, que ele se sentiu um pouco prejudicado no Vasco quando da chegada do Ederson, ele acabou tendo que jogar nessa função. Só que nessa função contra nós, o Jâniter, acho que estava lá no jogo, no São Januário, ele deu um trabalho ali em cima do Luiz Gustavo muito grande no primeiro tempo. E depois, no segundo tempo, quando ele foi sacado pelo Jorginho, até foi mais tranquilo pra gente. Então ele trouxe essa ideia de que tinha que jogar com camisa 9. E a gente respeitou isso, né? A gente respeitou, sempre coloquei ele como 9. Umas vezes vocês questionavam nas coletivas, em alguma entrevista, mas ele não faria ali? Eu sempre falei, não, que eu conversei com ele, que eu combinei que ele vinha aqui para jogar como 9. A exigência dele foi essa, ele abriu mão de uma parte que ele ganhava no Vasco para ganhar um pouco menos aqui, com esse objetivo de jogar como 9. O Joel chegou, ele estava na reserva como 9, aí teve um jogo, vamos colocar Dutra, você vai ali? Não, tá, vou para ajudar, tá bom, foi de novo, foi. E agora a gente conversou com ele se ele poderia iniciar esses jogos ali pela beirada, e o fato de jogar pela beirada não quer dizer que não vai fazer gol, talvez seja mais difícil pro 9 fazer gol, tem sempre 2 zagueiros ali por perto, do que aquele que vem de surpresa, né, um meia, um extremo chegando para fazer o gol. Então a gente vai conversando com ele, eu acho que ele está se sentindo bem, eu acho que é assim, importante estar jogando, estar feliz de estar jogando, estar colaborando, estar ajudando a gente bastante. E vamos conversando com ele sempre, né? Se em algum momento ele achar que não está suportando fazer pela questão física, a gente vai pensar em outra coisa. Hoje ele terminou o jogo como 9, né? A gente achou que o desgaste dele estava grande, a gente preferiu puxar ele para dentro e colocar o Williams ali para acompanhar o lateral. O Williams do lado de cá, aliás, o Rômulo para lá, para o lado esquerdo. Então é isso aí, a gente vai trabalhando dessa forma, conversando sempre com o atleta, não adianta querer forçar o atleta a fazer uma função que ele não se sente confortável, porque você não pode cobrar rendimento depois. Mas eu estou satisfeito com o rendimento dele ali pela beirada. Claudinei, queria que você falasse especificamente de um jogador, do alemão, né? Porque é um jogador que é impressionante, ele corre o tempo inteiro, ele completou hoje 36 jogos no ano e só 2 vezes substituído. E a gente tem observado aí, tem chamado a atenção nos últimos jogos aqui, que os adversários, como o Flamengo aconteceu isso, com o Corinthians também aconteceu, hoje de novo, alguns atacantes iniciam do lado do alemão, só que chega a determinado momento, aqui não dá, aí ele acabou trocando de lado. Que momento é esse? Que análise você faz desse momento do alemão? Vai para o lado, tem o Betão também, fica ruim, né? Não tem jeito, não tem pra onde escapar. Eu acho assim, nós temos zagueiros muito bons, cara, eu já falei isso, o alemão, pela velocidade dele, né? E assim, como eu já falei anteriormente também, ele era um zagueiro que começou a jogar como lateral. O desgaste físico no lateral hoje é muito grande, né? O cara bate e volta, bate e volta. Então o alemão, teoricamente, ele vai estar sempre descansado para qualquer ação que ele for tomar no jogo, até ele, né, criar esse comportamento só de zagueiro. Então ele tem um condicionamento físico de um lateral. Então, normalmente, no final do jogo, o lateral ele estaria desgastado, se estivesse correndo na lateral, ele está super descansado. Então aconteceu contra o Flamengo aqui, uma bola que o Vinícius Júnior saiu na frente dele, eu acho que 2, 3 metros, ele passou pelo Vinícius Júnior, atropelou. Então na velocidade dificilmente ele vai perder para algum atacante, apesar de os atacantes serem rápidos, e estando descansado, a tomada de decisão dele no final do jogo, ele deu o luxo de sair driblando, porque ele está descansado, Tem às vezes jogadores da frente, o Dudu pegou uma bola no final que ele poderia ter segurado, ele deu um chutão para frente porque estava muito desgastado, e o alemão está entrando, está chegando no final do jogo bem fisicamente. Então você bem toma melhores decisões, você tem uma ação boa para saltar e cabecear a bola, que está descansado. A nossa dupla de zaga, eu já falei anteriormente, não tem muitas melhores no Campeonato Brasileiro melhores que a nossa, não, se tiver alguma. E sem contar isso, as trocas que a gente tem com o Schiavolin e com o Ayrton, que já jogaram e jogaram bem também. Então não nos preocupa não, a gente está muito satisfeito com eles todos. E o alemão em especial, essa característica dele da velocidade, nos dá uma tranquilidade, essa competitividade, essa velocidade dele, são fatores realmente diferenciais. Claudinei, até pela intensidade que foi o jogo contra o Corinthians, a gente observou que você teve todo o cuidado do mundo para não perder ninguém para esse jogo de hoje, poupando quando tinha que poupar nos treinamentos. Agora com essa semana cheia, além do descanso, o que tu vai priorizar até o jogo com o Palmeiras? Cara, assim, a gente tem que... 48 horas depois do jogo, os jogadores que jogaram pouco fazem, Então a gente terça-feira vai dar essas 48 horas, seriam 18 horas de terça-feira, então o pessoal vem e vai fazer um regenerativo, na quarta de manhã deve fazer pouco, A partir de quinta e sexta de manhã são os treinamentos realmente que a gente vai ter efetivos com esse pessoal que jogou, até para respeitar esse descanso da musculatura, Que senão a gente, às vezes, de ajudar, atrapalha. E vamos trabalhar o que é o nosso forte, que é a linha de 4 defensiva, E tentar trabalhar um pouquinho mais essa transição ofensiva, esses passes na hora de sair, Se a gente acertar os 3, 4 primeiros passes quando a gente roubar a bola, a gente sai na cara do goleiro. Se a gente roubar a bola e errar o primeiro ou o segundo passe, você não consegue fazer a transição com qualidade. Então a transição depende dos 3, 4 primeiros passos. Então a gente vai propor algum treinamento onde a gente crie uma dificuldade para a equipe que está sendo atacada e ela tenha que
fazer o contra-ataque, né? E tem que acertar espaço e fazer o contra-ataque. Eu acho que é isso aí que pode nos dar uma qualificação um pouquinho maior para as próximas partidas. Até o jogo do Botafogo, muitos colocavam, o Avaí não vai ter jeito, esse Avaí vai cair e acabou. Aí começa a olhar do jogo do Botafogo até o jogo de hoje. São 7 partidas, apenas uma derrota, 3 vitórias e 3 empates. É claro que a partir daí o Avaí dá o recado e esses adversários já começam a opa, não é bem assim, né? Eu acho que eu falei isso para os atletas na preleção aqui. O Avaí está sendo respeitado, cara. Se não por ter o elenco mais caro ou sei lá, mais jogadores técnicos, mas pelo que é a proposta de jogo, né? Se não fosse respeitado, o Corinthians não teria colocado o Pablo aqui, né? Vindo de lesão. Não, vamos qualquer time. O Mano Menezes não teria botado o Thiago Neves, que todo mundo falou que estava desgastado para jogar, teria vindo com o time reserva para propor para a Copa do Brasil no meio de semana. Então a gente está sendo respeitado, cara, né? Senão falar o Avaí é um time que vai nos criar muitos problemas defensivos, não, mas eles sabem que é um time competitivo, né? E eu tenho que agradecer todos os dias por ter um grupo de jogadores desses que a gente tem, porque fazer o que eles estão fazendo não é fácil. E marcar, se dedicar, se doar, abrir mão às vezes de só ficar tendo posse de bola e não atacar e não priorizar o resultado. Eles estão priorizando o resultado, né? Então fico muito feliz de passar uma ideia de jogo para eles. Eles desde o ano passado, aliás, estarem cumprindo a risca, né? Então eu penso que o caminho nosso é esse. Eu penso que esses jogos, inclusive o jogo do Curitiba foi um jogo que a gente se preocupou, que a gente tinha que ganhar para sair da zona. A gente saiu um pouquinho da nossa característica, né? Empatamos o jogo, tomamos o segundo gol em seguida e depois bagunçou o time, desorganizou, e não pode desorganizar contra adversário nenhum no Brasileiro, né? A gente podia estar perdendo de 2-1, ficar organizado até o final e acabar o jogo 2-1. A gente teria 2 gols a mais de saldo hoje na briga para sair da situação, né? Então 2-1 não é a mesma coisa que 4-1. Mas enfim, eu estou feliz com o rendimento, não podemos nos acomodar com isso, né? E continuar com humildade, sempre trabalhando com simplicidade, que as coisas vão acontecer. Para a gente encaminhar, Claudinei, no primeiro tempo o time se incomodou um pouquinho com o vento, não atrapalhou um pouquinho? Poxa, atrapalhou muito, cara, muito. Você jogar contra o Cruzeiro, um grande adversário, contra o vento, é difícil, cara. Porque a gente nós não treinamos para isso, né, na realidade. Isso é uma coisa que já tinha acontecido num jogo, só que no outro jogo, inclusive no segundo tempo, parou o vento. Não lembro qual foi o jogo que teve, se foi no estadual, se foi no ano passado. E no segundo tempo, quando virou, o vento parou. Até que hoje o vento seguiu ali soprando. Mas assim, quando você joga contra o vento, teu atacante tem que puxar para receber a bola e girar para receber a bola no fundo, porque o vento vai parar a bola para o atacante, né? E a gente estava querendo jogar no pé. Então o Cruzeiro... E aí quando tu era apertado, que tinha que tirar uma bola lá da defesa, a bola não ia, a bola parava no meio do campo ali. Teu goleiro tinha que bater um tiro de meta, a bola não ia longe. E quando a gente melhorou a segunda bola no final do primeiro tempo, melhoraram as coisas. Depois que a gente fez o gol, a gente chamou ali chamei o João e falei, João, mais importante é a segunda bola, porque a primeira não vai longa, né? O Douglas, por mais força que faça, ela vai cair no meio campo. Então todo mundo esquece a primeira bola e vem briga pela segunda, porque o zagueiro não vai pegar de lá e dominar no peito e fazer o gol, né? Ele vai tirar de cabeça, a gente tem que ganhar a segunda. E assim que a gente conseguiu melhorar a segunda bola, a gente equilibrou, mas realmente é um fator complicado. A gente quase tomou um gol de escanteio ali, que a bola foi a curva, caiu dentro da pequena área, quase ninguém esperava, nem o Douglas esperava que a bola fosse cair ali, ela saiu e fechou de uma vez só. Então é um fator que complica, mas é bom a gente ter acontecido para a gente já preparar os atletas, né? Próxima vez que for jogar em casa, gente, o dia que tiver o tempo assim, o vento contra nós, o jogo é esse. A favor do vento já não cabe a bola longa, a gente tem que jogar um jogo mais apoiado. Então a gente tem que estar preparado para tudo. Na realidade, que a gente sabe que esse vento sopra aqui mesmo na ressacada e graças a Deus foi bom para nós, ganhamos o jogo. Tá certo, obrigado. Técnico Claudinei Oliveira. Valeu, gente. Obrigado, Claudinei. Um abraço. Obrigado. Tchau.